Alô, galera, estamos juntos aqui no nosso Pão e Jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. Tivemos aí o jogo entre Palmeiras e Vasco. O Vasco perdeu o jogo, né? E o Palmeiras definiu na primeira etapa, né? Definindo aí o jogo. O Palmeiras aí tá com 52 pontos ganhos na vice-liderança. O time do Palmeiras tá aí lutando pelo título brasileiro e o time do Vasco tá na 12ª colocação com 30 pontos ganhos, né? E que tem aí que tem aí nova noite iluminada da dupla Flaco Lopes e Roque, né? O Vitor Roque fazendo os gols, né? E com dois gols do argentino e com um gol do camisa 9, né? E que temos aí nesse jogo que aconteceu, o Vasco da Gama, né? Não conseguiu mexer no marcador, né? Apesar das nove tentativas que teve aí na partida, não conseguiu mexendo para cá. Então, meus amigos, e a vitória foi muito construída no primeiro tempo, certo? Que aconteceu. E vamos falar aqui tudo isso que aconteceu no estádio Allianz Parque, né? Desse jogo, desse imbróglio do que vimos aí no estádio do Palmeiras em São Paulo. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like que ajuda muito no nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e também pela Rádiosnet. E principalmente com muita informação, com muita opinião para você conferir do esporte em geral, também do futebol carioca, seleção brasileira que vai disputar esses amistosos aí em outubro, com certeza vale a pena conferir e muito mais na sequência do futebol e do esporte, tá bom? Com muita informação e também com muita opinião para você, tá bom? Vamos falar aqui desse jogo e que teve aí 34.355 pessoas no estádio, né, do Allianz Parque, e que a equipe do Palmeiras conseguiu marcar o gol logo aos 5 minutos, precisou, né, de 5 minutos para abrir a contagem com o Flaco Lopes conduzindo o primeiro tempo letal do Palmeiras diante do Vasco, né? Dentro de sua casa, né? No Allianz Parque, ele aproveitou a assistência de Veiga, desvio do Lucas Oliveira para fazer 1-0. Depois aí, um pouco tempo depois, o Andrés e Felipe Anderson, ao 17, armaram e o Piquerez levantou a pequena área. O Hugo Moura e o Lucas Oliveira se atrapalharam na defesa do Vasco e na hora de afastar e o Flaco Lopes ficou livre para mandar para o fundo das redes, né, abrindo a vantagem 2-0, né? E 5 minutos depois, o terceiro gol, né, marcado pelo Vitor Roque, com a participação do Flaco Lopes, né? Do passe dele e a finalização do camisa 9 para fazer o gol. E o Vasco tentou pressionar, arriscando também 5 finalizações, sendo delas duas do Ferretti, além das investidas com o Ryan e Nuno Moreira, mas todas fora de alvo, né? Todas fora do alvo e sem oferecer grandes perigos para o Alviverde. E as equipes voltaram sem mudanças no intervalo, mas aos poucos o Vasco melhorou o desempenho e aparecendo aí com as construções em velocidade e também no apoio em boas defesas do goleiro Léo Jardim e ainda assim aos 16 e 19 minutos, quase que o Flaco Lopes marcou de novo, também seguido de Vitor Roque aos 22, que foi parado pelo goleiro Léo Jardim, né? E 6 minutos depois, o camisa 9 que fez, né? O que seria um golaço, né? O que seria um golaço, mas estava em posição de impedimento. E na reta final de partida, Coutinho e Andrés Gomes apareceram em boas chances para fazer, né, aos 31 e também aos 38, parando no Everton em boas defesas, né? E sem espaço nem para tempo de acréscimos, o árbitro encerrou a partida no estádio Allianz Parque e o time do Palmeiras voltando, né, para disputar o título de campeão brasileiro, esperando nesse jogo de hoje à noite, às 8h30, entre Flamengo e Cruzeiro, né? Flamengo e Cruzeiro, para esse jogo aí que vai acontecer no Maracanã nessa partida. Então, teremos aí os jogos aí, né? Teremos aí o clássico contra o São Paulo, o time do Palmeiras vai até o Morumbi, São Paulo em crise, né? No jogo contra o Palmeiras às 4 horas da tarde. E o Vasco recebe vitória no domingo às 4 horas também pelo Campeonato Brasileiro, na 27ª rodada do Campeonato Nacional. Então, o Palmeiras vice-líder, 52 pontos ganhos, e o Vasco na 12ª colocação com 30 pontos ganhos.
não jogando bem o time do Vasco dessa vez, né? Depois de duas partidas seguidas, né? Duas vitórias seguidas no campeonato, e aí acabou sendo derrotado mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro e também nos velhos erros que voltam a acontecer dentro do Vasco e que o Fernando Diniz tem que combater isso, né? Por conta de que o Vasco está tendo alguns erros, né, de defesa para tentar corrigi-las. Então vamos acompanhar nesses jogos aí um pouco mais à frente que o Fernando Diniz possa estar vendo isso aí e mudanças vão acontecer aí, né, na equipe do Vasco da Gama, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua companhia e mais um bom jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha para as redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein? Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas. Vale a pena conferir no canal do YouTube e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando aí pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pela Rádio Net, também pela rádio nsc.com e também pela rádio 98.7 FM, acompanhando de tudo que está acontecendo aí no futebol carioca e também da seleção brasileira e também do esporte em geral, tá bom, pessoal? Com muita opinião e também com debate e informação para você, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui na internet, aqui no YouTube do Conversa de Torcedor. Grande abraço, felicidades e até a próxima. Tchau, tchau.